tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira, sextou, hein? Vamos até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista aqui da TV Câmara, estará comigo hoje aqui no estúdio, repórter, cantor, o Aladim da TV Câmara e o filho do seu Ari, o rei das anedotas de Jacareí, o nosso querido Dudu Campos. Tudo bem, Dudu? Boa tarde, seja bem-vindo à Hora do Esporte aqui no estúdio. Fala comigo, Vera Júnior, muito obrigado pelo convite, um prazer incomensurável. Gostou da minha doutora, né? Tá aqui na Hora do Esporte hoje, eu que saí das noites da Arábia e vim direto para São José dos Campos para comentar o esporte joseense. Vamos embora, Vera. Cadê o tapete, Aladim? Tá lavando ainda. Muito bem. Choveu muito esses dias, tá complicado. Que beleza. Seja bem-vindo, Dudu. E aqui com a gente também, o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo, hein? Luizão tá feliz da vida, conquistaram o empate no Santos ontem lá, um gol de mandrake, hein? Não foi falta aquilo lá não, hein? Mas tudo bem, faz parte, segue a vida. O Gussoso deu uma ajudada também, mas faz parte. E olha só, a gente começa... lembrando que o Luizão sempre leva a informação do Hora do Esporte para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de basquete. Na quarta-feira, São José foi até o Rio de Janeiro, no ginásio Oscar Zelaya, para encarar o vice-lanterna Botafogo, que até então só tinha vencido 3 partidas na competição. Pois bem, o time botafoguense venceu a quarta no NBB 18 e foi contra o São José pelo placar de 89-80, com destaques para o Derek, cestinha da partida com 21 pontos. Derek, da equipe do Botafogo, né? Ele pegou mais 4 rebotes também. E o Machado, 19 pontos, 4 rebotes e 5 assistências. Pelo lado do São José, os destaques foram o armador Guilessa, cestinha do São José, como eu disse, com 17 pontos, 2 rebotes e 2 assistências. E o Malcolm Miller, 13 pontos. Malcolm Miller, que é amigo do Dudu. 13 pontos, 6 rebotes e 3 assistências. O ponto negativo da partida foi o Dexter McClanahan, que esteve 22 minutos em quadra e anotou apenas 6 pontos em toda a partida. É pouco demais o Dexter McClanahan anotar só 6 pontos em 22 minutos de partida, né, Dudu? Exatamente, Ver. Um reforço que a torcida esperou tanto, que no primeiro jogo já chegou com 22 pontos, mostrando a que veio, e nos últimos jogos já não está tendo um rendimento tão assim, talvez seja uma falta de entrosamento com a equipe, por enquanto ainda, mas fato é que o São José, num jogo desse, um jogo que todo mundo esperava que ganharia do vice-lanterna, acabou perdendo, tropeçando numa partida que não era o esperado dessa vez, né, Ver? O Dexter McClanahan, que virou vinheta, né, no nosso programa, e o Dudu é o autor da vinheta. Como é que é a vinheta do Dexter McClanahan? A famosa Dexter McClanahan. Tá pouco isso aí, tá? Essa foi boa. No gogó. Por isso que ele é o Aladinho, nosso cantor louco aqui. Depois vai dar uma palhinha pra nós aqui. Que beleza. Mas, Dudu, mesmo com a derrota, o São José segue na 7ª posição dentro do NBB e o Botafogo segue na vice-lanterna. Não prejudicou tanto assim. Eu acho que prejudicou muito mais moralmente, porque veio de uma boa partida contra a equipe do Minas. Ali a parada é outra. Minas vai brigar pelo título realmente. Fizeram uma partida pau a pau e justamente nessa partida contra o Minas, os lances livres fizeram a diferença. O Dexter não foi tão bem assim também contra o Minas, em que pese tenha sido cestinha com 17 pontos, mas naquela oportunidade ele chutou para 49 pontos e fez só 17. Ou seja, para um cara do nível dele, realmente é muito pouco. Mas enfim, já passou e o São José agora já tem um outro pensamento que a gente vai falar já já. Mas antes disso, Matheus, coloca pra gente aqui, por favor, a classificação do NBB, só pra gente ver como é que ficou. Flamengo reassumiu a liderança agora do NBB com 87% de aproveitamento, ganhou ontem do Mogi lá no Rio de Janeiro. Franca, Pinheiros, Minas, Brasília, Corinthians, o São José, 7º colocado com 60,9% de aproveitamento. Paulistano, Unifacisa e o Mogi Basquete, que, como eu disse, perdeu ontem para o Flamengo. Vira a tabela, meu caro Matheus. União Corinthians, Bauru, Caxias, Cruzeiro, Rio Claro e também o Pato Basquete. Se terminasse hoje o NBB, essas 16 primeiras equipes estariam classificadas para as oitavas de final do NBB, aquele confronto olímpico. O primeiro contra o 16º, o segundo contra o 15º e assim por diante. 17º, 18º não acontece nada, nem classifica e também nem cai. 19º e o 20º, aí sim, esses seriam rebaixados, que é o caso do Botafogo. Olha só, apenas 17,4% de aproveitamento, 4 vitórias apenas, e essa quarta vitória foi conquistada contra o São José em 23 jogos. Um time de camisa como o Botafogo não pode estar numa situação como essa. Mas, ponto final, pelo menos até aqui,
no NBB, Dudu, porque Exato. amanhã já tem jogo da Copa Super 8. A Copa Super 8, que é um campeonato voltado para os 8 primeiros colocados no primeiro turno do NBB. O São José, naquela oportunidade, terminou também na 7ª posição, está classificado, então os 8 primeiros eles se enfrentam. Primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º e assim sucessivamente. Parada mais do que dura para o São José amanhã lá no ginásio do Maracanãzinho. Exato, exatamente como você tinha falado antes, perder essa partida para o Botafogo, um time que está mal na tabela, acaba mexendo na moral do time também do São José. Agora é jogo único, jogo que vale classificação, vale vaga para a semifinal, então o São José não pode ter a mesma performance que teve contra o Botafogo, deixando passar muitos pontos, principalmente no último quarto, o time deu uma apagada, então é muito trabalho para o Cris Amed fazer para a próxima partida de amanhã. Com certeza, parada duríssima. Matheus, coloca pra gente aqui então os confrontos dessa Copa Super 8, como eu disse, olha aqui, ó, já começa amanhã, jogo isolado, São José, 7 da noite no ginásio do Maracanãzinho, o Flamengo recebe a equipe do São José, até me confundi aqui, ó, o confronto do segundo colocado contra o 7º, o São José, no domingo aí todo o complemento desta fase de quartas de final, 11 horas da manhã, 2 jogos, o terceiro Minas, naquela oportunidade, contra o 6º Corinthians. Também 11 horas da manhã, lá no Henrique Vila Boim, em São Paulo. O primeiro, o Pinheiros era o líder naquela oportunidade, no final do primeiro turno, contra o 8º, que era o Paulistano, e também no domingo, só que às 7 da noite, lá no Pedrocão, às 5 da tarde, o quarto colocado naquela oportunidade era a Franca contra o 5º, o Brasília. Só jogo bom, só jogo eliminatório. Perdeu, tá fora, volta para casa. É difícil para o São José? Com certeza. Impossível? Jamais. A gente vai acompanhar de perto. Segunda-feira a gente traz os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, tá certo? Dudu, para a gente fechar esse primeiro bloco, vamos falar de uma notícia bacana. Prefeitura de São José dos Campos, em parceria com a ACAF, que é a Associação de Clubes Amador de Futebol de São José dos Campos, está com inscrições abertas para o curso gratuito de formação de arbitragem esportiva. A iniciativa é voltada a moradores aqui de São José interessados em atuar como árbitros em competições e eventos esportivos realizados na cidade. O curso tem início previsto para o mês de fevereiro, está pertinho já, e contará com carga horária total de 18 horas, sendo 6 horas de aulas teóricas destinadas a estudos das regras, fundamentos da arbitragem e muito mais, além de 12 horas de atividades práticas com vivências em situações de jogo, né? Ao final da formação, os participantes receberão diploma de conclusão que permitirá a atuação como árbitros nos campeonatos promovidos pela Prefeitura. As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até esgotar o total de 60 vagas abertas aí. Para mais informações e também inscrições, ligue nos telefones 981, calma, Dudu, 98112-6936, está na tela aí, ó, 98112-6936 ou 99786-1776, 99786-1776, tá aí na tela para você que se interessou, quer ser árbitro aí de futebol e também até de outras modalidades, faça o curso que é muito bacana, Dudu. Muito legal, muito bacana. Nossa arbitragem brasileira que carece de novos profissionais aí. Quem sabe, né, Vera, não surge aqui em São José dos Campos um novo árbitro aí para poder não cometer os erros que aconteceram ontem do jogo lá do Corinthians e Santos. É verdade, é verdade. A arbitragem ontem foi péssima no jogo entre Santos e Corinthians. Mas faz parte, novos árbitros serão formados aí para as competições e tem muita competição aqui em São José dos Campos. Parabéns pela iniciativa e os interessados, só procurar esses telefones aí também, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre a derrota do São José, a pressão nos bastidores, e amanhã já tem jogo, não dá tempo muito para ficar remoendo. Já já a gente volta, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando da terceira derrota do São José em 4 jogos dentro dessa Série A2. E o algoz da vez foi o Osasco Sport do técnico Moacir Júnior. Que beleza, hein? O ex-técnico do São José, Moacir Júnior, que coisa, hein? Então, antes de eu trocar uma ideia com o Dudu sobre o que foi a partida, teve muitas mudanças na equipe do São José. Vamos ver como é que foi o jogo e aí depois a gente conversa. Solta, Matheus! A primeira chance do jogo foi do São José. Luiz Otávio recebeu na intermediária e bateu. A bola explodiu na marcação. Na sobra, Rodrigo Carioca tentou o toque, mas Andrei mandou para escanteio. Repare nesse lance. Contra-ataque para o Osasco, lá pela direita com Caio Ila.
Aqui pelo meio, o camisa 10 Léo Ceará acompanha a jogada sem marcação. Ila carrega, faz a finta em 2. Léo Ceará livre pede e é atendido. Na bola rolada de Caio Ila, Léo Ceará chega batendo de primeira no cantinho para abrir o placar no José Liberati e é pro Osasco Sporting. Léo Ceará foi pra rede, Osasco Sporting 1, São José 0. Aos 29, o São José respondeu. Luiz Otávio recebeu lá na esquerda, dominou, olhou para a área e fez o cruzamento. O estreante da noite, Lucas Reis, livre, só desviou para empatar a partida. Lucas Reis foi para a rede, depois do cruzamento para a área, Lucas Reis só cumprimentou e fez pose na comemoração para deixar tudo igual no placar. Osasco Sporting 1, São José também 1, placar do primeiro tempo. Lucas Reis! Na segunda etapa, quem começou em cima foi o Osasco. Na saída errada de Léo Rigo, Buga recuperou, carregou e rolou para Juninho bater rasteiro e Gabriel Afonso fazer a defesa, com a bola ainda tocando na trave. Na sobra, o juiz já marcava impedimento do Buga. Quase o Osasco marca, segue 1-1. No lance seguinte, ao 7, repare, pela esquerda, ainda no campo de defesa, Ailton puxou o contra-ataque. No grande círculo, o gordinho Léo Ceará pede sem marcação. Ailton rompe a divisória de campo e vai carregando com liberdade e abre para Grigor. Léo Ceará continua livre e pede de novo. Grigor para, puxa para a perna direita e atende Léo Ceará, que com toda a liberdade do mundo fez isso aí, ó. Golaço! Uma cacetada de fora da área, um pombo sem asa. Gabriel Afonso foi, mas não achou. Era o segundo do Osasco Sporting, o segundo do Léo Ceará, que foi para o banco de reservas fazer a festa e receber uns tapinhas dos seus companheiros. Léo Ceará é o nome do gol. Osasco Sporting 2, São José 1. Mais Osasco no ataque. Juninho recebeu na intermediária, dominou, virou o jogo na direita para Brian, que dominou, trouxe para a perna esquerda e bateu por cima do gol de Gabriel Afonso. A bola vai para fora. Só dava Osasco Sporting. Depois do tiro de meta, Lucas Alvim fez o toque, Juninho escorou e Lucas Alvim recebeu, dominou e bateu em cima de Gabriel Afonso. Pro gol e a defesa. Aos 25, tabelinha no ataque de Brian, Juninho e Brian, que recebeu de frente pro gol e mandou o sapato. Gabriel Afonso espalmou para escanteio. Bom chute do Brian, bela defesa do Gabriel Afonso. Aos 30, o São José veio pela direita com Matheus Rocha, que fez o cruzamento. Caio Ila foi afastar e quase fez contra. Susto pro time osasquense. Aos 45 e 40 do segundo tempo, lance capital do jogo. Escanteio pela direita para o São José. Michael Paulista fez o cruzamento no segundo pau. Grigor fura e a bola bate na mão de Ailton. Repare, Grigor fura e a bola praticamente para no braço e na cintura de Ailton, que depois dá um bicão para longe. O time inteiro do São José reclama no lance, mas o árbitro manda o jogo seguir. Pênalti não marcado a favor do São José. E a partida foi até os 54, mas não aconteceu mais nada. Final no estádio José Liberati. Osasco Sporting 2, São José 1. Da casa para a equipe do Osasco Sporting. Pois é, e depois do jogo, realmente a torcida estava empolvorosa nas redes sociais pedindo a saída do técnico Marcelo Marelli, também do executivo de futebol, o Sid Clay Menezes, e ainda no gramado do estádio José Liberati, o técnico do São José, o Marcelo Marelli, ele falou sobre a derrota para o Osasco Sport por 2-1. Diz aí, Marelli! Bom, felizmente aí, mais um resultado péssimo para nós, né? O início extremamente decepcionante dentro daquilo que a gente imaginava. Foi um jogo que a gente sabia que o time deles ia jogar com muita bola longa. A gente tentou preparar o jogo da melhor maneira com as informações. Infelizmente tomamos 2 gols iguais, mesmo a gente tendo avisado ali que a bola era só para o cara chutar de fora da área. Enfim, conseguimos empatar, tivemos força para empatar. Depois buscamos até o final, mas não foi suficiente mais uma vez. Decepcionante, a gente entende tudo aí que se fala. É isso, pensaram que vai ser feito para o jogo de sábado. Pois é, Dudu, o Marcelo Marelli falou aí logo ao final da partida, óbvio, cabeça quente, até às vezes nem pensa tanto assim na hora de falar, vai mais na emoção, né?
porque a gente sabe que o cara fica bravo. Você vê que ele tá realmente bravo ali com a situação, tá triste também, porque o time não rende, aquela coisa toda. Mas ele falou, né? A gente sabia que o time dele jogava na bola longa. Só que não foi na bola longa que, pelo menos, que saíram os gols. Um detalhe que chama a atenção, eu até frisei ali na matéria, Dudu, o camisa 10, o Léo Ceará, que fez os 2 gols, você viu o quanto de tempo ele estava livre no meio de campo da equipe do Osasco Audax e também trabalhando ali na intermediária adversária, na intermediária do São José. Coincidentemente, o Marcelo Marelli mudou 6 posições, 6 jogadores daquele time que vinha jogando desde a primeira, segunda e terceira rodada, ele manteve um elenco. Só trocou o Rodrigo Carioca porque foi expulso na segunda rodada, mas o resto foi o mesmo, né? E agora ele mudou geral, mudou 6 peças. E ele mudou justamente os 2 volantes que têm característica de marcação. Talvez, se não tivesse mudado os 2, é claro que a gente está falando aqui no talvez do subjetivo, né? Ele tentou mudar o time porque não estava legal, mas ele mudou os 2 volantes que têm característica de marcação. E justamente por ali, onde teoricamente jogam os 2 volantes marcadores, saíram os gols com enorme liberdade do Léo Ceará, que acertou 2 chutes também com enorme felicidade. Pois é, Vera, o meio-campo do São José vem sendo o problema dele, era o problema ofensivo, não conseguia criar, não conseguia sair jogando, tanto que até nesse jogo o Léo Rigo quase perdeu uma bola ali, quase seu gol da equipe do Osasco. O que era problema só ofensivo na parte de criação está se tornando um problema defensivo. O São José tomou 2 gols pela mesma faixa de campo, do mesmo jogador. É uma coisa que o Marcelo está tentando mexer, está tentando mudar a equipe nessa parte, mas até agora não está rendendo muito bem não, viu, Vieira? Não está legal não. Dudu, e teve o lance polêmico ali no final do jogo, já estava indo para os 46 do segundo tempo. Matheus, tem aí, vamos colocar em tela cheia, cruzamento de escanteio, né? O Michael Paulista cruzou, o Buga falhou, o Ila falou, acho que é o Buga mesmo, falhou, e ali o Ailton, lateral esquerdo, jogava no Taubaté, o lateral esquerdo, Ailton aí, ó, a bola simplesmente parou no braço dele e também no quadril ali, né? Óbvio que foi sem querer, mas... né, com essa regra, olha ali, ó, o Lucas até frisou ali, ó, e a bola parou. E o Rodrigo Carioca está justamente atrás. Se a bola não para ali, a bola, no mínimo, ia nos pés do Rodrigo Carioca. Ele poderia ter a chance, se ele vai acertar ou não, são outros 500, mas ele poderia ter a chance de chutar para o gol e a bola ficou paralisada ali, né, meio que no quadril e no braço do Ailton. Para mim, pênalti claro, sem discussão. O árbitro está fora dessa imagem, acho que na imagem aberta dá para ver que o árbitro está um pouco mais para cá, próximo ali na entrada, olha lá, o árbitro estava ali, ó, só que tinha muita gente na frente talvez, né, e o bandeira está encoberto também do outro lado. Exato. Né, mas assim, é um lance que acabou prejudicando o São José, Dudu. É um lance que podia decidir o jogo, né, podia tirar essa vitória do Osasco, e realmente, se a bola fosse nesse cruzamento, fosse desviada pelo zagueiro da frente, que tentou cabecear, mas furou, não seria pênalti, porque veio de uma ação do próprio defensor. Mas, como a bola passou direto, acho que talvez até o juiz tenha achado que tenha relada no zagueiro e deixou passar por ali. Estava longe do lance, como você bem disse. Então, mais um erro de arbitragem aí para a gente comentar aqui, né, Vera? Lamentável. Pois é, se no Paulistão tem erros até grotescos de arbitragem, tem VAR, tem cara olhando lá em cima, aquela coisa toda. Na Série A2, pelo menos na fase de classificação, não tem o VAR, só os 3 mesmo. E, na teoria, os principais estão na Série A1, né, vamos chamar de segundo escalão, com todo respeito, estão na Série A2, e os que estão abaixo também na Série A3, e assim vai. Então, mas acontece, erros acontecem, eu tenho certeza. Bom, dentro de uma lógica, o cara não sai de casa para errar. Acabou errando, prejudicou o São José, mas isso também não apaga a má atuação do São José, que realmente foi muito ruim. Como eu falei, Dudu, a torcida protestou muito nas redes sociais, pedindo a cabeça do técnico Marcelo Marelli e também do executivo de futebol, o Cid Clay Menezes, mas a diretoria segue o planejamento, segue com os 2, e amanhã já tem jogo, a gente vai ver já já. Antes disso, Matheus, coloca pra gente os jogos deste meio de semana. Quarta rodada, o Juventus bateu o Taubaté 3-2, o jogo louco, o Taubaté saiu ganhando logo no comecinho, tomou a virada, enfim, teve um gol polêmico também no final, que eu acho que estava impedido, tem gente que acha que não, é isso que é legal da discussão do futebol, mas talvez um VAR ali ia resolver, tanto o lance para o São José, quanto o lance para o Taubaté. Sertãozinho ficou no empate com o Grêmio Prudente, que não ganha de ninguém também, 1-1, Linense perdeu em casa para o Ituano 3-1, o Votuporanguense venceu o Santo André 1-0, São Bento, quarta derrota seguida em 4 jogos para o Monte Azul, que é o próximo adversário do São José. O 15 de Piracicaba ficou no empate com a Água Santa 0-0, Ferroviária e Inter de Limeira, talvez o principal jogo dessa rodada pela história dos clubes, 2-1 para Ferrinha, e o Osasco Sport bateu o São José. Classificação ficou assim:
Matheus vai colocar pra gente. Ferroviária, tá tudo muito embolado em termos numéricos, né? Ferroviária líder com 8, Ituano também com 8 na segunda posição, com 7, 4 times. Monte Azul, Água Santa, Votuporanguense e Juventus. Na 7ª posição, Linense com 6, 6 também o Osasco Sporting na 8ª posição. 9ª posição, Sertãozinho também com 6, com 5, Inter de Limeira em 10º, 11º, 15 de Piracicaba com 4, 4 também 12º Santo André. O São José é o 13º com 3 pontos, 14º Grêmio Prudente com 3. O Taubaté aparece na zona de rebaixamento, com a mesma campanha do Grêmio Prudente, mas pelos cartões amarelos e vermelhos, o Taubaté fica na zona de rebaixamento junto com o São Bento. Esse não ganhou nada, 0 pontos na competição. Próxima rodada, 7 jogos amanhã, somente um no domingo. O que interessa, já começa às 3 da tarde com Taubaté e Ferroviária, depois Inter de Limeira e Santo André às 4 da tarde, 4 também Água Santa e Sertãozinho, 18 horas Votuporanguense e Linense, 15 de Piracicaba e Osasco Sporting, Grêmio Prudente e Juventus. O São José entra em campo amanhã no Martins Pereira. Provavelmente a torcida vai protestar contra o Monte Azul. No domingo, o complemento da rodada, 18 horas, Ituano e São Bento. Dudu, 30 segundos para você. Jogo complicado, vai ter a pressão da torcida com esse Monte Azul que está lá em cima. Exato, a torcida vai estar em peso lá em cima do Marcelo Marelli, cobrando alguma solução nova, cobrando alguma coisa que possa mudar nesse time. Não acho que mudar 6 peças de uma vez, como ele fez, seja a solução ideal. Talvez mexer em peças pontuais ali no meio de campo e tentar mudar talvez o esquema de jogo. É difícil pensar nisso tudo, mas vamos ver o que o Marcelo Marelli tem preparado para amanhã. Pode ser um jogo crucial para a carreira dele, hein, Oliveira? Sem dúvida alguma. Eu acho que o empate para o Marcelo Marelli amanhã em casa, dificilmente a diretoria vai conseguir manter o treinador. Só com talvez até dependendo da forma como o São José se vencer o jogo também, teremos protesto. A torcida não está gostando do Marcelo Marelli. E só números. Dos últimos 10 jogos, pegando a reta final da Copa Paulista do ano passado e esse início de Série A2, em 10 jogos, apenas uma vitória do São José, 3 empates e 6 derrotas sob o comando aí do Marcelo Marelli. São dados, são números, né, da apresentação do São José. Vamos acompanhar segunda-feira todos os detalhes para você aqui no Hora do Esporte, que vai para o último intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei. O time do São José entrou em quadra na última quarta-feira no ginásio Taquaral para encarar o vice-líder da Superliga, a equipe do Campinas, e não deu para o São José, né? Complicado a partida, e acabou amargando a sua 11ª derrota em 14 jogos na competição. Contra o Campinas, a derrota foi por 3-0, com parciais de 25-20, 25-19 e 25-22. São José continua na vice-lanterna da competição com apenas 11 pontos e na zona de rebaixamento. O próximo adversário do São José será o Lanterna Juiz de Fora. É para ganhar, né? No dia 1º de fevereiro, no ginásio do Teatrão. Porque agora vai ter esse hiato aí na Superliga, porque agora vai ter uma pequena pausa, né, na competição por conta da Copa Brasil de Vôlei, que envolve os 8 melhores classificados ao final do primeiro turno da Superliga. Os jogos vão acontecer entre os dias 26 e 28 de janeiro, né, na fase de quartas de final, e as semis e as finais, ou a final, acontecem entre os dias 7 e 8 de março. Essa equipe do São José não tá legal, né, meu caro Dudu? Tá difícil, né, Vera? Uma fase que a gente não estava acostumado a ver do vôlei São José. A gente esperava sempre colocando grandes expectativas na equipe. Tá cada vez mais amargando ali a vice-lanterna ali do campeonato, então está cada vez mais complicado. O jogo contra o Campinas já era um jogo que era esperado perder, porque é um time muito forte, com muito investimento também, mas o São José não pode deixar escapar pontos, como na próxima rodada também, que vai pegar o último colocado da competição. Então é hora de tentar ver se, como o Campai gosta de falar, é hora de tentar virar a página aí para ver o que vem pela frente para o São José, porque não pode dar mais mole. Pois é, situação complicada aí do São José, mas ainda tem tempo para poder enfrentar adversários diretos, como o Juiz de Fora, tentar somar pontos e fugir da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha como é que está a classificação da Superliga. Cruzeiro lá em cima, todo mundo sabe, né? 38 normal, pontos, né? Normal. Isso aí entra antes, sai ano, Cruzeiro na liderança. Campinas em segundo, terceiro Praia Clube, o Goiás. Isso para mim é a maior surpresa, o Goiás que brigou com o São José no ano passado, no rebaixamento ali nas últimas posições,
posições, é o 4º colocado da Superliga. Parabéns aí aos goianos. 5º Minas, 6º Suzano, 7º SESI Bauru, 8º Guarulhos. Terminasse hoje a Superliga, esses 8 colocados estariam classificados para a fase de playoffs da Superliga. O 9º e o 10º colocado, Monte Carmelo e Joinville, não fede nem cheira, não cai também não desce. Agora, 11º São José e 12º Juiz de Fora, próxima rodada aí para o São José. Inho ruim contra o Inho pior, né? Que coisa, hein? O jogo no ginásio do Teatrão a gente vai acompanhar dia 1º de fevereiro, só um domingo, 5h30 da tarde. A gente vai trazer os detalhes para você aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? Dudu, para a gente fechar o nosso programa de hoje, falando da 3ª Copa Noel Marques de futebol amador aqui de São José dos Campos, que é apelidada carinhosamente por nós aqui do Hora do Esporte como a Copa Capivara. Neste domingo acontece a 3ª e decisiva rodada da competição, que vai definir os 8 classificados para a fase de quartas de final. Vamos ver os jogos então, Matheus, coloca pra gente a 3ª rodada decisiva. Lembrando, são 12 equipes divididos em 3 grupos com 4 equipes, e aqui vai definir tudo. Pelo Grupo A, o Festa Linda enfrenta o Frigorífico lá na Vila Cristina, 8 da manhã. 8 da manhã também, Unidos da Vila Machado contra a Vila dos Amigos. Unidos da Vila Machado contra a Vila dos Amigos, parece a Vila do Chaves, né? Que beleza. Lá no campo da Vila Machado. Grupo B, o Vasquinho enfrenta o Freitas Futebol Clube no Parque da Cidade. E o Cartel da Norte, 10h30 da manhã, enfrenta o Bem Bolado no Altos da Vila Paiva. Pelo Grupo C, a Vila São Geraldo enfrenta o Trem da Leste lá no campo da Vila São Geraldo. E também, lembrando, todos os jogos no domingo, 10h30 da manhã, o Bandeirantes enfrenta o Mempel na Toca do Leão. A classificação geral da competição está deste jeito. Primeiro, na classificação geral, é o Vila dos Amigos, 2º o Bandeirantes, 3º Bem Bolado, o 4º é o Cartel da Norte, o 5º é o Mempel, o 6º Unidos da Vila Machado, 7º o Trem da Leste, o 8º o Frigorífico. Se terminasse hoje, os confrontos seriam Vila dos Amigos contra o Frigorífico, né? O 1º contra o 8º, o 2º Bandeirantes enfrentaria o 7º Trem da Leste e assim sucessivamente. Muita coisa vai acontecer aqui nesses jogos do final de semana, essa tabela vai movimentar bastante e segunda-feira a gente traz os detalhes para você dos classificados e os confrontos das quartas de final. Dudu, 30 segundos para você. Muito legal, né, Vieira? Gosto muito de falar de futebol amador, futebol aqui da região de São José dos Campos. Sempre muito bacana acompanhar o desenvolvimento desses campeonatos. E um show à parte para mim, Vieira, é o nome dos times. Eu não consigo me conter vendo o Frigorífico jogar. Me passa tanta coisa na cabeça, a gente imagina tanta coisa. Mas aí, boa sorte para as equipes, que seja mais uma rodada de muito futebol, Vieira. Frigorífico é um clube bem tradicional aqui de São José dos Campos. Dudu, um grande abraço para você. Foi um prazer tê-lo aqui na Hora do Esporte. Volte sempre. Está sempre mais do que convidado a estar com a gente aqui no nosso Hora. Dudu. Prazer todo meu, Vieira. Prazer dividir essa tarde com você aí na sua casa. Só alegria, Vieira. Daqui a pouco tem que buscar meu tapete que tá lavando. Maravilha. Esse é o Dudu Campos, o nosso Aladinho aqui da TV Câmara. Luizão, um grande abraço para você. Ótimo final de semana. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa. Nós vamos chegando ao final do Hora de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulo Ricardo, estará de volta aqui na próxima segunda-feira. Luizão, acabou as férias de um ano do Paulo, que beleza, hein? E o Luizão e grande equipe estaremos aqui para levar e te atualizar das informações deste final de semana do esporte aqui em São José dos Campos. De minha parte, grande abraço, ótimo final de semana, fique com Deus, abraço, até lá, tchau, tchau.